Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de função logarítmica, onde daremos um tratamento especial à construção dos gráficos dessa função. Então pessoal, aqui no GeoGebra nós podemos visualizar o comportamento do gráfico da função logaritmo de x na base 2, que está aqui representada por essa linha de cor azul. Estes pontos de cor vermelha foram pontos que eu determinei aqui anteriormente. Aqui, neste caso, eu estipulei valores para x, que estão aqui nessa coluna e que eu estou selecionando agora. E estes valores aqui ao lado são as imagens desses valores de x, né, que eu substituí esses valores de x na função logaritmo de x na base 2. Dessa forma, quando eu substituí, por exemplo, o número 4 aqui nessa função, eu tive lá o logaritmo de 4 na base 2, que, como sabemos, é igual a 2. Quando eu substituir o 8 aqui na função, da mesma forma, ficaria logaritmo de 8 na base 2, que dá 3. E daí em diante. Dessa forma, então, unindo o x com o seu y, nós temos os pontos que estão aqui destacados de cor vermelha. Então, aqui, ó, o x vale 8 e o y dele vale 3, eu vou ter este ponto aqui. Quando o meu x vale 1 e o meu y, nesse caso, vai valer 0, então nós temos esse ponto que representa a interseção da função logarítmica com o eixo x. Além disso, vocês podem observar que a nossa função é uma função crescente, pois à medida que nós vamos aumentando os valores de x, as imagens também vão aumentando gradativamente. E se a gente observar como o comportamento dessa função se estabelece para valores de x extremamente grandes, nós teremos também essa mesma observação. Aqui, quando eu reduzir, né, esse comprimento entre os valores de x, vocês podem observar que o comportamento da função ele vai crescendo a cada momento. Então, isto indica para nós que a função é crescente também. Além disso, outra característica importante para a gente observar aqui é que todos os pontos dessa função estão apenas no primeiro e no quarto quadrante. Ela não ultrapassa a linha do y. Vocês podem observar aqui que a curva logarítmica ela quase toca no eixo y, mas ela nunca toca. Ó. A gente dando um zoom aqui, vocês podem observar isso, né? Então, é uma das propriedades também da função logarítmica, ela não toca o eixo y nesse caso. E esse mesmo comportamento nós observaremos quando alterarmos aqui a base do nosso logaritmo. Ou seja, se eu tiver aqui um número maior do que 2, né, a função ainda vai ter o mesmo comportamento, ou seja, de uma função crescente. Todos os pontos estarão no primeiro e no quarto quadrante, como vocês puderem observar aqui. Só teve um achatamento da curva porque nós aumentamos aqui, no caso, a base. Isso faz com que as imagens dos pontos também diminuam, né, já que a base agora modificou. Mas o comportamento de ser uma função crescente ainda permanece. Se a gente observar cada vez aqui mais, né, os valores de x aumentando, o comportamento da função ainda é crescente. Ela não ultrapassa o eixo y aqui, quase toca, mas não ultrapassa. Então, isso é uma característica para essas funções logarítmicas quando elas são crescentes. Mas à medida que eu diminuir aqui o valor de a, a gente vai ter um comportamento diferente para a nossa função. Inclusive, quando a minha base aqui da função for igual a 1, nós teremos o seguinte. Observem que não é exibido o gráfico dessa função e que aqui na nossa planilha os valores de y, ou seja, as imagens desses valores de x aqui, estão indefinidas ou dadas aqui por um número infinito. Isso acontece porque é o seguinte, toda vez que a minha base aqui for igual a 1, quando eu elevar essa base 1 a um determinado expoente, sempre deve resultar em 1 também. Agora, se eu falo que o meu x vale 2, então a gente teria aqui o seguinte, ó, o logaritmo de 2 na base 1. Ou seja, qual seria o expoente que eu vou elevar na minha base 1 para resultar no número 2? E isso, como a gente sabe, não existe, né? Porque toda vez que eu elevar o número 1 a um determinado expoente, ele sempre será igual a 1. Por isso, então, a gente não observa aqui o gráfico da função para a nossa base quando ela for igual a 1. Agora, à medida que o valor de a ele for alterando para valores que estão entre 0 e 1, nós teremos esse comportamento aqui. Vejam que os pontos eles vão descendo, ou seja, ele tem um comportamento decrescente. Se a gente analisar aqui a nossa planilha, a gente observa que
as imagens desses pontos, eles vão diminuindo conforme eu aumento o valor de x. Olha só, começou aqui no 3,89 e reduziu para menos 11,66, ou seja, as imagens vão diminuindo conforme eu aumento o valor de x. E isso é o comportamento de uma função decrescente. Então, no caso em que eu tenho a minha base, né, sendo o valor entre 0 e 1, nós temos um comportamento para a função, que é esse aqui, e que é uma função decrescente. Da mesma forma que nós observamos anteriormente, os pontos dessa função sempre vai estar no primeiro e no quarto quadrante. Ele se aproxima do eixo y, mas ele não toca. E outra característica importante é que sempre, no caso, nós teremos que essa função ela vai cortar no ponto 1 e 0. Uma vez que, toda vez que eu substituir aqui o x por 1, o resultado desse logaritmo será igual a 0. Outra propriedade para a gente observar aqui que é muito interessante é que envolve a função logarítmica e a função exponencial. Vejam que aqui a base da função exponencial e da logarítmica são as mesmas. Agora observem esses conjuntos de pontos aqui, ó, o ponto A e o ponto B, onde o ponto B ele pertence à nossa função logarítmica e o ponto A pertence à função exponencial. Vejam que esses pontos é como se eles tivessem sido trocados as suas coordenadas x e y. Né? Então, por exemplo, quando tem um ponto B que tem a abscissa igual a 4, a imagem vai ser igual a 2 quando eu utilizo aqui na função logarítmica. Agora, se eu trocasse, então, ou seja, se eu colocasse aqui para a minha função exponencial o valor de x igual à imagem desse ponto, o que nós vamos obter? Nós vamos obter o valor 4, que é igual à abscissa desse ponto aqui. E isso vai acontecer para todos esses pontos que eu estou destacando aqui. Né? Vocês podem observar que quando o meu x aqui vale 8, o y aqui nesse ponto vai ser 8 também. Aqui, o y desse ponto é o x desse ponto. E por que isso acontece? Bom, isso acontece porque as funções logarítmicas e exponenciais, elas são simétricas uma em relação à outra, em relação ao eixo de bissetriz dos quadrantes ímpares do meu plano cartesiano. O que é essa bissetriz dos quadrantes ímpares? É essa reta que divide, então, o meu plano cartesiano em duas regiões iguais, mas que passam pelo primeiro quadrante, que é esse quadrante aqui, e pelo terceiro quadrante. Agora, observem aqui o que é interessante, né? Os pontos que estão simétricos, ou seja, que estão à mesma distância do eixo de simetria, eles vão ter, então, as suas coordenadas espelhadas, ou seja, enquanto que o ponto B aqui tem as coordenadas 8 e 3, o ponto A vai ter as coordenadas 3 e 8. E isso vai acontecer para quaisquer pontos que a gente tomar aqui nas nossas funções, né? Então, resumindo, nós temos então que a função logarítmica log de x na base A tem as seguintes características. Primeiramente, ela localiza-se toda à direita do eixo y, seus pontos pertencem ao primeiro e ao quarto quadrante, e o domínio dessa função, como a gente observou, são os números reais positivos, né? E não nulos, uma vez que aqui a gente não pode incluir o zero no domínio dessa função. Além disso, a função ela corta o eixo x no ponto de abscissa igual a 1, ou seja, no ponto de coordenadas 1 e 0. Uma vez que se você substituir então aqui 1 na nossa função, você vai ter logaritmo de 1 na base A, e no caso aqui prevalecendo, né, as características dessa base A, ou seja, sendo um número maior do que 0 e diferente de 1, sempre o resultado desse logaritmo vai ser 0. Então, por isso que nós temos que toda vez o gráfico da função logarítmica passa por esse ponto aqui. Outra característica é que o gráfico da função logarítmica é simétrico ao gráfico da função exponencial g de x igual a a elevado a x. Mas isso em relação à reta de bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, como eu já tinha mostrado lá anteriormente. E então, né, como também falei lá, a função f é a função inversa da função g. E o conjunto imagem da função f é todo o conjunto real, uma vez que, como nós observamos, podemos ter
uma imagem negativa, uma imagem nula ou uma imagem positiva também. E além disso, né, a gente observou que a nossa função f de x, que é igual ao logaritmo de x na base a, ela vai ter dois comportamentos diferentes, ou seja, se a minha base a for maior do que 1, a nossa função logarítmica sempre será crescente, passa aqui no ponto 1 e 0, como já tinha observado anteriormente, né? E se a minha base é um valor que está entre 0 e 1, ela tem esse comportamento aqui decrescente, né? Também passando pelo ponto de coordenadas 1 e 0. Agora vamos resolver este exemplo. Aqui fala o seguinte: a figura a seguir é um esboço no plano cartesiano do gráfico da função f de x igual a log de x na base a. E tem alguns pontos destacados. Supondo que a abscissa do ponto A, que é este ponto aqui, seja igual a 9, então aqui é como se o valor de x desse ponto fosse 9. É incorreto afirmar aqui. Incorreto, então isso quer dizer que a gente deve procurar a alternativa falsa. Essa informação dada aqui no problema vai ser importante para a gente encontrar a alternativa falsa aqui no nosso problema. Observem que esse ponto A, ele tem então coordenadas dadas por 9 e 2, ou seja, quando meu x for 9, o y será 2. Veja a projeção do ponto A sobre o eixo y que ocorre justamente nesse ponto. Então, olha o que vai acontecer quando eu substituir esses pontos, essas coordenadas dos pontos, né, na nossa função logarítmica aqui. Isso quer dizer, então, que quando meu x for 9, eu terei logaritmo de 9 na base A, que é igual a 2. Aplicando, então, a definição de logaritmo nessa equação aqui, ou seja, logaritmo de 9 na base A é igual a 2, nós podemos escrever, então, que A ao quadrado é igual a 9. Esse 2, que é expoente aqui da minha base A, vem para este outro lado aqui como uma raiz, e a gente acrescenta um mais ou menos na frente para encontrar a raiz quadrada de 9. Dessa forma, o valor de A é mais ou menos 3. Você também poderia resolver este problema aqui utilizando a fórmula de Bhaskara, né? Passaria o 9 aqui para antes da igualdade e teria uma equação incompleta do segundo grau. Então, observe o seguinte: o nosso resultado fala que a nossa base é igual a mais ou menos 3. Mas sabemos que a base de um logaritmo não pode ser negativo. Dessa forma, então, o A só pode ser igual a 3. E aí, a nossa função logarítmica ela será dada, então, por log de x na base 3. Então, aqui, analisando as alternativas, nós temos o seguinte. Letra A base A é igual a 3. Como nós acabamos de ver, isso é verdadeiro. A abscissa do ponto C é igual a 1. Bom, para a gente observar isso, né, bastaria analisar aqui o ponto C. Observem que o ponto C não foi destacado aqui para nós qual é a abscissa dele, mas como ele é um ponto que pertence ao eixo y, isso quer dizer que a imagem desse ponto ele vai ter o valor igual a 0. Eu estou chamando de C aqui a abscissa desse ponto C. Então, olha só, se eu pegar aqui as coordenadas desse ponto e substituir aqui na função, nós teremos o seguinte, f de C, que é igual a log de C na base 3 e que é igual a 0. E se eu aplicar aqui a definição, eu vou descobrir então que C vai ser igual a 3 elevado a 0 e que é 1. Então, logo, a nossa abscissa do ponto C é igual a 1, verdadeiro também. E poderíamos ter observado isso já de outra forma, né? Lembrando que a função logarítmica sempre vai passar pelo ponto de coordenadas 1 e 0. Então, a abscissa do ponto C seria igual a 1 também. A função f de x é menor do que 0 para todo valor que está pertencendo ao intervalo de 0 a 1. Então, o que ele está dizendo aqui? A imagem da função é negativa se os pontos estiverem aqui, do intervalo de 0 até 1, que é a abscissa do ponto C aqui. E, de fato, isso é verdadeiro, né? Observem que os pontos aqui da nossa função, que são pertencentes a esse intervalo, estão abaixo do eixo x.
E isso implica para nós que esses pontos têm uma imagem negativa. Então essa aqui também é verdadeira. A alternativa D, ele diz a abscissa de B é igual a 2. Bom, a gente precisa descobrir que a abscissa é essa a partir unicamente dessa informação aqui, ó, que a imagem do ponto B é igual a 1. Isso quer dizer, então, por exemplo, que o ponto B teria as coordenadas B, eu vou chamar aqui a abscissa dele de B, e a ordenada igual a 1. Substituindo, então, essas informações na nossa função logarítmica, nós teríamos, então, olha só, f de B igual a log de B na base 3, que é igual a 1. E aí, aplicando a definição de logarítmico aqui nessa equação, nós teríamos, então, que B era igual a 3 elevado a 1, ou seja, igual a 3. Então, isso quer dizer que a abscissa do ponto B é 3, e não é igual a 2. Então, a alternativa D é que a gente deveria marcar, porque ela é a alternativa incorreta. E vejam também, né, que a função f de x é crescente, como nós já observamos aqui pelo comportamento dela, e também pela base, né, já que a base é um valor maior do que 1, então isso vai fazer com que o gráfico da função logarítmica seja de uma função crescente. Então essa alternativa é verdadeira então. Então a única alternativa incorreta aqui seria a alternativa D dessa questão. Bom, pessoal, era isso que tínhamos para discutir aqui nesta videoaula. Eu espero que vocês tenham compreendido, mas caso tenham alguma dúvida, entre em contato conosco no nosso grupo do WhatsApp. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.